Agradecemos, muito encantados, a presença de todos nesse webinar e gostaríamos de, primeiramente, apresentar nossos apoiadores. Banque de Luxemburgo, Câmara Portuguesa de Comércio do Rio de Janeiro e Golden Walk, uma consultoria especializada e muito competente em assessorar investidores a viabilizar seus empreendimentos. E que, embora seja especializada e atue mais predominantemente no mercado asiático, americano e latino-americano, está prestando apoio a todas as nossas iniciativas também no mercado europeu. Muito obrigado, Banco de Luxemburgo. Muito obrigado, Câmara Portuguesa de Comércio do Rio de Janeiro. E muito obrigada, Golden Walk. Antes de dar início ao nosso webinário, gostaria de registrar os laços comerciais que nos unem ao nosso apoiador, Banco de Luxemburgo. E gostaríamos de convidar seus representantes, Juan Carlos Duran e Marco da Silva Oliveira, a nos brindarem com uma breve apresentação. E para assegurar a completa compreensão de todos, vamos fazer essa breve introdução em português e em espanhol. Passo para isso a palavra à Imaculada Pineda. Por favor, Imaculada. Está no mudo, Imaculada, por favor, o seu microfone. Continua no mudo. Agora sim. Perdona, Marta. Por favor. Buenas tardes a todos los asistentes, a los que estáis de este lado del Atlántico, y buenos días a los que estáis del otro lado. Soy Inmaculada Pineda, socia del despacho español Vilo & Tax, especialistas en fiscalidad internacional y asesoramiento a inversores en el mercado inmobiliario, a los que acompañamos en todo el proceso inversor, análisis previo, ejecución e implantación de estructuras y todo lo relativo al mantenimiento de las mismas. Como ha comentado Marta, podéis, durante toda la duración del webinar, hay un chat abierto en el que podéis formular las dudas, cuestiones que estiméis convenientes, y el webinar, que va a consistir en 3 bloques, ya lo explicaremos con un poquito más detalle más adelante. Al final de cada bloque se hará una pausa de 5 minutos que destinaremos a responder pues, estas preguntas que nos hayáis formulado vía chat. Como ha comentado Marta también, el webinar está siendo grabado. Es importante que lo tengáis en consideración y que debéis poner todos los micrófonos en modo mute, ¿vale? Para que no haya ningún acoplamiento de sonido ni cuestiones de esta índole. Con respecto a nuestros colaboradores, para el webinar nos gustaría dar las gracias, como ha comentado Marta, a la consultora brasileña Golden Hawk, que está especializada en asesorar a inversores para llevar adelante la viabilidad de sus negocios, a la Cámara Portuguesa de Comercio en Río de Janeiro y a Banco de Luxemburgo, que es una entidad financiera localizada en Luxemburgo, especialista en banca privada y patrimonio desde hace más de 100 años. Los compañeros de Banco de Luxemburgo, Juan Carlos y Marco da Silva, los que cedo ahora la palabra, os van a explicar un poquito más los servicios que prestan y cómo pueden ayudar a los inversores en el sector inmobiliario. Cedo la palabra a Juan Carlos, te dejo que hagas la presentación. Muchas gracias, Inmaculada. Molto obrigado, Marta. Buenos días y buenas tardes a todos. Espero que todo el mundo se encuentre bien. Mi nombre es Juan Carlos Durán, soy asesor de banca privada en el Banco de Luxemburgo. Me ocupo del mercado español principalmente. Conmigo está mi compañero Marco da Silva, que se ocupa principalmente del mercado portugués. Hola, muy buena tarde. Hola a todos. Queríamos brevemente presentarles el Banco de Luxemburgo y para hacérselo más ameno hemos pensado utilizar un vídeo que hemos editado para esta ocasión. En este vídeo pueden ver brevemente cuáles son nuestros valores y nuestros principios de inversión. Un momento y les pongo el vídeo. Nuestro banco, presente en Luxemburgo desde 1920, es una de las principales entidades de banca privada en el Gran Ducado. Como país, Luxemburgo destaca en varios aspectos: una gran estabilidad económica y política, un mercado financiero de primer orden y un estricto marco regulatorio y de supervisión bancaria. Luxemburgo es,
a día de hoy, el primer centro de banca privada de la zona euro. Además, ocupa a nivel mundial el segundo en materia de fondos de inversión. La clave del éxito y de la reputación de Banco de Luxemburgo reside en nuestra especialización en gestión de patrimonio. Para nosotros es importante la conservación del capital de nuestros clientes. Obviamente, sin renunciar a generar plusvalías atractivas y recurrentes. Somos un banco que se toma el tiempo de escuchar a sus clientes, porque para nosotros cada cliente es, ante todo, una persona y cada persona es única. Para nosotros, un patrimonio suele ser el fruto de un esfuerzo de toda una vida e incluso de varias generaciones. Gestionar el patrimonio de una familia no se improvisa. Es un trabajo que requiere preparación, profesionalidad y experiencia. Se preguntan a nuestros clientes cuáles son los valores principales del banco. Le responderán sin dudar: atención, responsabilidad y profesionalidad. Somos una entidad responsable que se ha ganado su reputación en la gestión de activos. Banque de Luxembourg ha superado su objetivo en este ámbito, avalado por el excelente y recurrente rendimiento de sus carteras. El banco realiza una gestión disciplinada basada en el control de riesgo, la conservación del capital y las plusvalías a largo plazo. En resumen, ofrecemos una gestión que reposa en una metodología contrastada y en una selección de valores de calidad comprados a su justo precio. Si desea conocer más sobre nosotros o nuestros servicios, no duden en contactarnos, será un placer atenderle. Bueno, como han podido escuchar, desde Luxemburgo acompañamos a clientes y familias en la gestión de su patrimonio de una manera responsable y teniendo muy en cuenta la dimensión humana de este cometido. Marco, ¿quieres añadir alguna cosa? Simplesmente tiveram a oportunidade, mesmo aqueles que falam português, provavelmente de entender qual é a nossa filosofia e a identidade do Banco de Luxemburgo. Acho que aqui o que é importante salientar é o facto de termos um historial de um banco muito conservador, com uma experiência enorme, e estar situado, como estava mencionado no vídeo, num país onde a estabilidade económica e a política é bastante acima da média dos países europeus. Muito obrigado. Muchas gracias a todos. Muito obrigado por su atención. Paso la palabra a Marta. Muito obrigada ao nosso apoiador Banco de Luxemburgo, muito obrigada Juan Carlos, obrigada Marco. Agora, gostaríamos de indicar que este nosso webinário internacional sobre oportunidade para investidores imobiliários será dividido em 3 partes. Imaculada Pineda e Alfonso Garrido, sócios de Beló Intex, falarão sobre oportunidades na Espanha. Bernardo Mira, sócio da BR Visa, Eduardo Alves, da MRV Engenharia, falarão sobre oportunidades no Brasil. E José Henrique Paz, advogado devidamente inscrito no Brasil e em Portugal, falará sobre oportunidades em Portugal. O webinário é um recurso que nos obriga a sermos bem objetivos e práticos, e cada painelista vai despender aqui um máximo de 10 minutos. Estamos passando por um momento ímpar, atípico, que nenhum economista, político, sacerdote ou vidente poderia ter previsto a grandeza e os impactos que as restrições de mobilidade causariam direta ou indiretamente na economia. E não podemos nos esquecer que todas as restrições causadas pela pandemia foram precedidas pela maior recessão econômica do século. Recessão essa que trouxe uma redução de renda e riqueza no planeta. Aplicações financeiras deixaram de ser uma opção. Atividades econômicas e produtivas passaram a ter um risco e gestão volátil e arriscado, e o que se apresenta como uma tendência segura e rentável, o investimento imobiliário. E é sobre isso que vamos falar hoje. Passo a palavra agora à nossa colega Imaculada para que possa fazer a apresentação em espanhol. Gracias, Marta. Como Marta comentaba, el webinar se va a dividir en 3 bloques. En el primer bloque
hablará Alfonso Garrido y yo de las oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario español. El segundo bloque se centrará en el mercado brasileño y se encargará Bernardo Mira, que es socio de Revisa, y Eduardo Alves, de MRV Engenharia. Y por último hablaremos de por qué es interesante el mercado portugués para la inversión inmobiliaria, a cargo de José Enrique Paz. Como comentaba Marta, cada bloque dividido por país no durará más de 10 minutos, ¿vale? Y ahora Alfonso, de nuestro despacho de Bilo & Tax, os va a explicar por qué es interesante canalizar la inversión en el mercado inmobiliario en España a través de vehículos societarios en lugar de como persona física, teniendo en cuenta que, como ha comentado Marta, a pesar de la coyuntura económica, la inversión en activo inmobiliario sigue siendo interesante. Bueno, muchas gracias, Inmaculada. Muchas gracias, Marta. Saludos a todos desde Madrid. Y bueno, como estaban indicando mis colegas y compañeros, vamos a realizar una presentación desde el punto de vista. Vamos a tocar varios temas desde el punto de vista legal y tributario, que básicamente nos encontramos habitualmente con muchos de los clientes que vienen al despacho y que vienen del exterior, ¿no? Personas físicas fundamentalmente. Estos tres temas son la Golden Visa, que es el permiso de residencia para inversores, cuestiones fiscales relativas a inversiones inmobiliarias en España. Y por último, mi compañera Inmaculada va a comentar la conocida Ley Beckham, que es un régimen fiscal especial para extranjeros que vienen a España, ¿no?, con motivo de una contratación de trabajo. Voy a empezar comentando la conocida como Golden Visa, que es el permiso de residencia para inversores extranjeros en España. En primer lugar, decir que hoy en día nos encontramos cada vez más a una tendencia muy generalizada en la que se produce traslados de residencia de personas físicas de unos países a otros, que está motivada fundamentalmente por razones de índole política, razones de índole social, económica y en algunos casos por razones fiscales, ¿no? Esta tendencia ha motivado que en muchas jurisdicciones se estén aprobando incentivos para la entrada de inversores, que bueno, en este caso vamos a comentar el permiso de residencia para inversores en España, pero vamos, que son igualmente y bastante atractivos los permisos de residencia para inversores que posteriormente van a comentar nuestros compañeros de Portugal y de Brasil. Bueno, por lo que se refiere a la Golden Visa en España, como indicaba previamente, se trata de un permiso de residencia para inversores. La inversión se puede realizar a través de una sociedad o, obviamente, de forma directa por una persona física. En el caso de que se realice a través de una compañía, se exige que el solicitante tenga más del 51% del capital de la compañía que formaliza la inversión. Es decir, se precisa control de la compañía. Otro requisito es que la compañía inversora no puede ser residente en una jurisdicción calificada como paraíso fiscal. Los requisitos de acceso para el régimen, sin entrar muy al detalle de los mismos por motivos de tiempo, no tenemos demasiado tiempo para la exposición, básicamente son ser mayor de edad, en el caso de España más de 18 años, no tener antecedentes penales en los 5 años previos a la solicitud, disponer de un seguro médico de salud que tenga cobertura autorizada para operar en España. Igualmente se exige disponer de medios económicos suficientes para mantenimiento de la familia en España, ¿no? Lo cual se fija en una cantidad estimada aproximada de 26.000 euros anuales.
Un segundito. Disculpar, es que estoy para pasar la presentación. Un segundo. Vale. Ya la tengo, disculpad. Bueno, en cuanto a las modalidades de inversión que se prevén por la norma para poder acceder al permiso de residencia, la más utilizada desde los inicios del permiso de residencia para inversores ha sido la inversión inmobiliaria, que se fija en un importe mínimo de 500.000 euros, que tiene que ser 500.000 euros netos, es decir, se admite la posibilidad de financiar la inversión siempre que el importe neto sea al menos de 500.000 euros. Esta inversión inmobiliaria puede ser asimismo en uno o varios inmuebles y puede ser de cualquier naturaleza. Puede ser un inmueble de carácter residencial, puede ser un inmueble de carácter comercial, puede ser una oficina, etcétera, ¿no? Otro de los supuestos de adquisición del permiso de residencia es la adquisición de acciones en sociedades españolas o fondos de inversión o realización de depósitos bancarios en entidades bancarias españolas por un importe mínimo de 1 millón de euros. Y el tercer supuesto a nivel de inversión financiera es adquirir deuda pública por un importe mínimo de 2 millones de euros. Se prevé otro supuesto que, a diferencia de los anteriores, tiene un carácter subjetivo, no objetivo, es decir, requiere la apreciación de la Administración para que sea susceptible de generar el permiso de residencia, que es la realización de un proyecto empresarial de interés general. ¿Cuándo se considera que hay interés general? Entre otros supuestos, cuando deriva en creación de empleo, cuando supone una innovación técnica o tecnológica, desde el punto de vista, decía, de la Administración Tributaria Española. Pero bueno, realmente el supuesto más habitual y más recurrente, diría prácticamente en un 90%, es la realización de inversiones inmobiliarias en España. Un segundo que pueda pasar la presentación, que me parece que está dando problemas. Bueno, puntos a destacar de la Golden Visa, os comento porque no soy capaz de ponerlo en la pantalla. Realmente uno de los puntos a destacar de la Golden Visa en España es la posibilidad de tener un tiempo de estancia que depende del inversor, es decir, no se exige una estancia mínima en España. Se puede estar un periodo de un día o se puede estar la totalidad. Disculpar porque es que no aparece la presentación, en cualquier caso la voy contando igualmente. Se puede estar un día o se puede estar la totalidad del periodo impositivo. El permiso de residencia se concede por un periodo inicial de 2 años y puede ser renovable por periodos de 5 años. Otra nota característica del permiso de residencia de inversores es que se permite desarrollar una actividad profesional o empresarial en España. El hecho de que sea para inversores no impide la realización de estas actividades. Actualmente, el permiso de residencia se extiende al cónyuge del solicitante y a hijos menores de edad y mayores de edad que sean dependientes. Y otra nota importante del permiso de residencia para inversores es que, transcurridos 2 años desde la realización de la inversión, se puede optar por la nacionalidad en España. Voy a intentar retomar la presentación, a ver si puedo, dejarme un momentito. Ahí la estoy poniendo de nuevo, a ver si aparece ahora. Creo que se está abriendo de nuevo. Vale.
ahora parece que va mejor. Bueno, terminando con la Golden Visa, voy a pasar a comentar algunas cuestiones relativas a inversiones inmobiliarias en España. Cuando recibimos a algún cliente que se plantea realizar una inversión inmobiliaria en España, siempre nos encontramos con el dilema de realización de la inversión de forma directa como persona física o realización de la inversión a través de un vehículo societario que puede ser tanto extranjero como establecido en España. Voy a comentar las principales diferencias entre realización de inversión directa y realización de inversión a través de compañía. Voy a ser igualmente muy conciso por cuestiones de tiempo. En el caso de persona física, la principal característica es que por rentas que se obtengan del alquiler del inmueble, explotación del bien inmueble, hay una tributación del 19% por esas rentas de alquiler para residentes en la Unión Europea, y en el caso de personas físicas que no sean residentes en la Unión Europea, la tributación es del 24%. Una nota característica también de aquellos que no sean residentes en la Unión Europea es que no se permite la deducción de gastos en la explotación, es decir, la tributación será por el ingreso bruto obtenido por el alquiler. Igualmente, un inversor, persona física, está sometido al impuesto al patrimonio, que dependerá del valor de la inversión en España. Aquí ya entramos en tributación que depende de cada comunidad autónoma y, bueno, los rangos de tributación en el impuesto del patrimonio están más o menos a partir de 700.000 euros, que es un mínimo exento, puede llegar al 2,5%. La inversión también directa como persona física da lugar a la posibilidad de que se exija impuesto a las herencias, que se produciría el hecho imponible en el momento en el cual una persona física no residente en España adquiere en virtud de herencia un activo ubicado en España. Aquí también tenemos imposiciones, tipos de gravamen que dependen del valor de la inversión, pero pueden llegar hasta un 30%. La realización de la inversión a través de una compañía española que a su vez es participada por una compañía en el exterior derivan diferencias significativas en cuanto a la realización como persona física. La primera de ellas y fundamental es que a través de compañía en el exterior y compañía en España no tenemos imposición al patrimonio, ya que la imposición al patrimonio se exige solamente para personas físicas. Igualmente, no se exige impuesto a las herencias por la misma motivación de que se exige solo para personas físicas. Y por otro lado, en cuanto a la explotación de las inversiones inmobiliarias en España, el tipo de gravamen será del 25% y dicha imposición permitirá la deducción de todos los gastos relacionados con la explotación del inmueble. Por lo tanto, podemos decir a modo de conclusión que cuando convenga ya entramos en una cuestión de importes de la inversión, la realización de la inversión como persona jurídica, como sociedad, puede ser bastante más interesante que como persona física. Por último, voy a comentar un régimen especial que tenemos en España para la realización de inversiones inmobiliarias de carácter residencial, que es el denominado régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Básicamente, y para terminar, que creo que me he pasado un poco de tiempo, deciros que es un régimen que se aplica a compañías residentes en España, que exige tener al menos en el activo 8 viviendas, que pueden ser más, de cualquier importe, no se exige un importe mínimo de inversión, y se tienen que mantener al mínimo 3 años en régimen de arrendamiento. Con el cumplimiento de estos requisitos, la tributación de la compañía por los beneficios obtenidos sería del 3,75%.
en lugar del 25%, que sería el tipo de gravamen normal aplicable a una compañía. Por lo tanto, en el caso de inversiones en inmuebles de carácter residencial, este régimen podría ser bastante interesante. Bueno, con esto termino mi exposición. Doy paso a Inmaculada Pineda, que pasará a comentar la conocida como Ley Beckham, que es un régimen fiscal bastante ventajoso para personas extranjeras que vienen a España. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, yo os voy a hablar de la conocida como Ley Beckham, que bueno, es un régimen fiscal especial previsto para personas físicas y en concreto para aquellas que adquieren la residencia fiscal en España a resultas de una serie de circunstancias. ¿Cuál es la ventaja fundamental de este régimen? Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, no hay tributación en España por los rendimientos de cualquier naturaleza obtenidos fuera de territorio español, excepto las rentas del trabajo que están sometidas a tributación en todo caso, se obtengan dentro o fuera de España desde la fecha de llegada a territorio español. Y la otra ventaja fundamental es que desde el punto de vista del impuesto sobre el patrimonio, aquellas personas físicas contribuyentes acogidas a Ley Beckham solamente están sujetas a imposición por el patrimonio que tienen localizado en España. Esto es una diferencia fundamental con los residentes ordinarios, que en el impuesto sobre la renta tributan por renta mundial y en el impuesto sobre el patrimonio tributan por el patrimonio mundial, con independencia de dónde estén ubicados los activos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de acceso a este régimen especial? El primer requisito es que no se haya sido residente fiscal en España en los 10 periodos impositivos anteriores a aquel en el que la persona física, aquel año en el que la persona física se traslade a territorio español. Además de este requisito de no residencia previa en territorio español, el motivo del desplazamiento debe ser alguno de los dos siguientes. O bien porque se firma un contrato de trabajo con una entidad localizada en España, o bien porque existe una carta de desplazamiento a territorio español por parte de un empleador localizado fuera de España. A este respecto es importante señalar que el empleador no tiene por qué estar establecido en España, no tiene por qué tener una filial o presencia en territorio español, pero sí es importante que exista una razón empresarial para el desplazamiento de esa persona o de ese trabajador a territorio español. La segunda vía de acceso al régimen especial está prevista para aquellas personas físicas que se desplazan a territorio español porque son nombradas administradores de una sociedad localizada en territorio español. Se exige en este caso que no exista vinculación con la entidad española, lo que pasa porque no se tenga un porcentaje de participación en la sociedad del 25% más. Y el tercer requisito es que no se obtengan rentas obtenidas mediante un establecimiento permanente o que pudieran ser calificadas como obtenidas mediante un establecimiento permanente. ¿Cuáles son las implicaciones? Como os he comentado, estos contribuyentes, aunque pasan a ser residentes fiscales en territorio español, tributan como no residentes fiscales. ¿Esto qué significa? Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, como ya adelantaba al principio, tributación exclusiva en España por las rentas de fuente española, excepto la renta de trabajo, y desde el punto de vista sobre el patrimonio, exclusivamente tributación sobre los activos localizados en territorio español. Es importante señalar que además de que se deje la renta patrimonio localizado fuera sin imposición en España, los tipos de gravamen en lo que respecta al impuesto sobre la renta son distintos. En España, los residentes fiscales están sujetos a imposición, como he dicho antes, por renta mundial, y la escala de gravamen para lo que se denomina base general, que incluye, por ejemplo, las rentas del trabajo, rendimientos de actividades profesionales o rendimientos, por ejemplo, del alquiler de inmuebles, es progresiva, y el tipo de gravamen máximo, para que os hagáis una idea, a día de hoy en Madrid es del 43,5
y en una ciudad como Barcelona, por ejemplo, nos vamos a tipos ya por encima del 45. En el régimen especial se establece un tipo de gravamen general plano del 24%. Y para lo que es rendimientos que se califican como que van a la base del ahorro, que básicamente son intereses, dividendos y ganancias de capital, están gravados según una escala progresiva que va del 19 al 23% a partir de 50.000 euros de la base liquidable. Cuestiones formales relativas a este régimen o cómo se solicita. Bueno, pues básicamente hay que presentar una solicitud, que es el modelo 149, a la Administración Tributaria Española en el plazo de 6 meses posteriores al inicio de la actividad de este contribuyente o de esta persona que se desplaza a territorio español, y la Administración Tributaria Española expide una resolución en la que concede o no el régimen especial. Los plazos de resolución son rápidos. En un marco temporal de un mes debería estar la resolución de concesión, si es que la solicitud se ha presentado de forma correcta y con el correspondiente dossier de documentación. Importante indicar que este régimen no tiene impacto en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y además que estos contribuyentes acogidos a este régimen no tienen que informar sobre los activos localizados fuera de territorio español a través de una declaración informativa al margen del impuesto sobre el patrimonio, que es el modelo 220. A día de hoy existen propuestas por parte del colectivo de asesores fiscales para hacer más flexible este régimen especial en la línea del régimen, por ejemplo, que existe en Portugal y del que hablará mi compañero, de los residentes no habituales. Estas propuestas, ¿en qué consisten? Pues básicamente en que se permita también a los profesionales, es decir, los trabajadores por cuenta propia, a freelancers, acceder a este tipo de régimen, a que el requisito relativo a residencia previa se reduzca de los 10 años que actualmente existen a 5 en la línea del régimen portugués, que además el régimen sea extensible a los familiares de la persona física que se desplaza a territorio español. A día de hoy no lo es. Y también un tema importante, la posibilidad de extender las implicaciones de este régimen al impuesto sobre sucesiones y donaciones, que al final es un tema clave para atraer talento a España y para que en supuestos como, por ejemplo, grandes contribuyentes tomen una decisión acerca de un hipotético desplazamiento a territorio español. No sé si por nuestra parte, lo que es la parte de España, la hemos terminado. Tenéis ahora la oportunidad de plantear alguna cuestión o pregunta con respecto a las cuestiones que hemos comentado Alfonso y yo. Parece que hay una pregunta, gracias Inma, clarísima la exposición. Parece que hay una pregunta en relación a lo que estaba comentando previamente sobre la realización de inversiones inmobiliarias en España a través de personas no residentes y su incidencia en el impuesto a las herencias. Para explicarlo claramente, si una persona física no residente en España tiene una inversión inmobiliaria en España y ese bien inmueble se transmite en base a una herencia, quedaría sometido a imposición en España, al impuesto de sucesiones, ¿no? Aquí cada comunidad autónoma prevé una normativa distinta. Nos encontramos en el caso de Madrid, que tiene prácticamente una exención, pero hay otras comunidades autónomas como Cataluña que no es el caso, ¿no? La diferencia fundamental respecto de realización a través de una compañía extranjera que invierte en una compañía española que tiene el bien inmueble es que no se devengaría este impuesto, no se exigiría por exigirse solo a personas físicas, no a compañías. Entonces, la realización de la inversión a través de compañía aportaría esa ventaja en el impuesto a las herencias. No sé si hay alguna pregunta más.
Sí, hay una pregunta con respecto al régimen especial. No está ligado a la nacionalidad, ¿vale? Preguntaba Edgar, creo que es. No está ligado a la nacionalidad, ¿vale? Es decir, es irrelevante si eres nacional español o no, en tanto en cuanto cumplas con los requisitos y en concreto la cuestión relativa a la no residencia previa, las causas del desplazamiento y demás, puedes acceder al régimen especial, aunque tengas pasaporte español. No sé si hay alguna pregunta más, si no creo que pasaríamos a la siguiente ponencia. Hay una pregunta más con respecto al régimen especial, que básicamente si uno está casado en el régimen de sociedades gananciales y tributa bajo ley Beckham, ¿qué implicaciones tiene para el cónyuge? Lo que comentaba en la presentación, a día de hoy, con la normativa actual, la ley Beckham no se extiende a los familiares. Por lo tanto, uno tributará en régimen especial y el otro tributará como régimen, bajo régimen ordinario. Como he comentado, hay propuestas por parte del colectivo de asesores fiscales para hacerlo más flexible y una de las cuestiones que está encima de la mesa es la posibilidad de que también los cónyuges que no trabajan, digamos, se les extiendan los efectos del régimen especial, de la ley Beckham. Bueno, yo creo que si no hay ninguna cuestión más, damos paso a la siguiente ponencia y bueno, daros de nuevo las gracias y quedamos como siempre a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Imaculada. Muito obrigada, Alfonso, para falar das oportunidades de investimento imobiliário na Espanha. Se alguém tiver mais alguma questão, Imaculada e Afonso estarão respondendo pelo chat. Agora, gostaríamos de convidar Bernardo Mira e Eduardo Alves para falar das oportunidades de investimento imobiliário no Brasil. Por favor, Bernardo, agora é com você. Bom dia, Marta. Bom dia, meus colegas de webinar. Bom dia a todos interessados pelos temas. Vamos aqui falar hoje sobre as oportunidades de investidores imobiliários no Brasil. E aí eu vou começar falando um pouco sobre as oportunidades migratórias para aqueles que desejam investir no Brasil. Para dar um âmbito geral, desde 2011 até 2018, foram mais de 370 mil autorizações de trabalho, de residência para o Brasil. E nessas autorizações, foi investido no Brasil mais de 1,5 bilhão, ok? A título de valores nominais. E o que é interessante desse 1,5 bilhão, os portugueses e espanhóis foram grande parte dos investidores que trouxeram seus investimentos para o Brasil. Pode passar. E o que a gente pode verificar nesse gráfico? Pegando o ano de 2017, 2018, que era o que estava atualizado no nosso governo a título de migração. Tanto Portugal quanto Espanha foram os países, estavam no rol dos 5 países que mais trouxeram investimento para o Brasil. E isso traz uma ótima oportunidade. Por quê? Porque, nesse momento, a moeda brasileira, o real, ela está totalmente desvalorizada no que se refere a um ano para cá. Então, pode passar. Isso traz um efeito de deixar o Golden Visa, no caso, visto imobiliário brasileiro, o nosso Golden Visa, muito mais em conta relacionado aos outros países. Então, se você vai investir num EB5 nos Estados Unidos, o valor em euro é 741 mil. Um Golden Visa em Portugal, na Espanha, você trabalha aí com um valor de 500 mil euros, quando você vai adquirir um imóvel. No Reino Unido, você chega a mais de 2 milhões de euros para você adquirir um imóvel, investir num imóvel e viver no Reino Unido. E no Brasil, só com 160 mil euros, e se você partir para Norte, Nordeste, esse valor cai para 110, você consegue investir num imóvel, numa propriedade, seja ela em construção ou construída,
e, ao mesmo tempo, solicitar uma residência e vir residir no Brasil com a sua família, se for de seu interesse, é claro. Pode passar. E o que é interessante, para a gente falar antes da resolução normativa sobre a aplicação da autorização de residência, a gente tem que pensar um pouquinho na jornada do investidor imobiliário. Por quê? Realmente, o Brasil ele não é um país tão simples no sentido de burocracia. Então, quando você vai residir no Brasil, quando você tem esse intento, a ideia é que você se planeje tanto a título de documento, quanto a título migratório, quanto a questões fiscais que nós vamos ver posteriormente. Então, a princípio, o migrante ele decide comprar um imóvel no Brasil. Ele vai fazer o CPF dele. O CPF é um cadastro junto à Receita Federal, ok? Onde ele vai ter um número de identidade fiscal. Lembrando que, quando ele fizer a aplicação desse CPF, ele, em momento algum, vai se tornar residente fiscal só por causa disso. Nesse momento, é só um número de identidade fiscal, ok? Posteriormente, ele vai fazer a remessa do seu banco, da sua conta pessoa física, ok? Para uma conta aqui no Brasil, para aquisição do imóvel, e essa remessa ela vai ser registrada no Banco Central. É muito importante frisar isso, porque se não houver esse registro na instituição brasileira, que esse valor passou pelo Banco Central, você vai ter dificuldade, possivelmente não vai conseguir aplicar para autorização de residência, ok? Depois, a compra do imóvel tem que ser registrada no RGI. Obviamente, esse é o momento onde o imóvel troca de mãos, onde o migrante efetivamente vira proprietário do imóvel. Então, isso aí vai ser condição imprescindível, mandatória para você aplicar para a sua residência. E aí, sim, posteriormente, você aplica da sua residência, podendo estar tanto no Brasil quanto no seu país de origem, ok? Com o seu visto, com a sua autorização de residência aprovada, você, se estiver fora do Brasil, você coleta e entra no Brasil, e se estiver no Brasil, você tem o prazo de 30 dias para se registrar na Polícia Federal. Aquele que aplicou de fora do Brasil, ele vai ter um pouco mais, ele vai entrar no Brasil com o seu visto e tem 90 dias para se registrar na Polícia Federal. E nesse registro, ele vai deixar suas impressões digitais, vai se registrar no sistema da Polícia Federal e após aí mais ou menos 3 meses recebe sua identidade brasileira, que aí é a sua carteira de registro nacional migratório. Pode passar. E o que é importante nessa jornada, tá, gente? Antes de seguir, é que todos esses pontos terão que ser seguidos para você conseguir fazer a aplicação de uma autorização de residência de sucesso, ok? Caso um desses pontos não sejam respeitados, você pode ter bastante dificuldade e, inclusive, inviabilizar a aplicação da residência. E aí chegamos à Resolução Normativa 36, que é aquela residência, a resolução normativa regular, utilizada para regular o pedido de residência daquele investidor imobiliário que vem adquirir imóvel no Brasil e deseja residir no Brasil. Pode passar. E qual é a característica? O que você precisa? Que tipo de imóvel? Você pode adquirir qualquer imóvel? Não. Tem algumas diferenças entre o Golden Visa espanhol, falado aí belíssimamente pelo Alfonso, e o visto de investidor imobiliário, o Golden Visa brasileiro, tá? Primeiro que no nosso, só pessoa física, ok? Então tem que ser uma pessoa física, sai da conta pessoa física do seu país de origem e vem para o país de destino, que é o Brasil. Os imóveis têm que ser em área urbana e tem que ser um valor acima de R$1 milhão, ok? R$1 milhão para cima. Pode ser financiado o imóvel? Pode, mas o valor de R$1 milhão tem que ser integralizado. Se for financiado, tem que ser acima disso, ok? E podem ser tanto os imóveis que estão sendo construídos, ok? Que estão em fase de construção, quanto imóveis que já estão prontos, certo? O que vai mudar aí é na documentação. E o interessante é o que a gente falou lá atrás. 70% desse valor, se você resolver comprar um imóvel no Norte, Nordeste, o valor investido vai cair 30%. Então, você não está falando nem de 160 mil euros, você está falando de 110 mil euros de investimento para o Brasil. O Eduardo vai falar depois, mas se você conjugar a questão migratória com a questão imobiliária,
Obviamente, aí a gente está numa situação sem precedente em termos de benefícios para um migrante realizar a aquisição de um imóvel aqui no Brasil. Pode passar. E quais são os documentos, né? Vamos para a parte mais formal da coisa. Se você resolver adquirir um imóvel no Brasil, primeiro sua autorização de residência, caso o imóvel já esteja construído, é o RGI, ok? Ou seja, a compra e venda tem que estar registrado no Registro Geral de Imóveis. Claro, isso já é importante por si só no momento que, pelo nosso direito, o imóvel ele só muda de mãos, ele só muda de titularidade após o registro no RGI. Mas também devemos levar isso em conta para a questão migratória. E imóveis em construção, o que o legislador quis aí? Garantir que essa construção também está regular. Então, esse investimento tem que ser feito no empreendimento regular. Para isso, precisaremos de um contrato de compra e venda, de um alvará de construção e de um memorial de incorporação. Nos dois pontos, observamos que é necessário apresentar o comprovante, né, que é a declaração da instituição de crédito, mas é a comprovação da transferência da conta pessoa física no exterior para o Brasil, registrado no Banco Central. Ou seja, se esse dinheiro veio no Brasil anteriormente, ou foi mobilizado de alguma forma, onde você não consiga essa comprovação, você aí está sob pena de inviabilizar a sua residência. Por favor, pode passar. E quais são as obrigações acessórias a título de documentação? Tá? Ainda não chegaremos na parte fiscal, mas na parte de documentação. Primeiro, você precisa realmente fazer seu registro na Polícia Federal. Tá? A autorização de residência ela vai ser o meio do processo, apesar de ser a parte fundamental. Mas ela vai ser o meio. O processo ele só conclui com o registro realizado na Polícia Federal. E se você não realizar esse registro, você vai estar sob pena de multa, depois dos 30 ou 90 dias, dependendo da modalidade que você veio para o Brasil, ok? E você pode ter dificuldade numa eventual saída e entrada do país. Então, o interessante é, aplicou para sua autorização de residência, posteriormente você vem, ok? Faz o seu registro na Polícia Federal, ou se você já estiver no Brasil, você faz seu registro na Polícia Federal em 30 dias, tira sua carteira e fica totalmente regular no país. No caso do CPF, ele já vai ter sido emitido anteriormente, ok? E aí é um bom ponto falar que tanto o CPF quanto a compra e a aquisição do imóvel podem ser realizados por um procurador, certo? A Polícia Federal não, você efetivamente tem que vir ao Brasil, você vai ter que fazer seu registro lá, ok? Mas a aquisição do imóvel e o CPF, você pode fazer por um procurador. Ou seja, além de tudo, você não precisa nem vir ao Brasil para startar, para começar esse processo. Pode seguir. E o que a gente tem de interessante aí, que é importante nós mencionarmos na Resolução Normativa 36, além do que a gente já falou, tá? Primeiro, é idealizado para quem vem residir no país, e qual é o importante desse ponto? Se você vier para o Brasil e residir, depois de 5 anos permanente no Brasil, você pode requerer sua naturalização. Ou seja, com 110 mil euros, você vem ao país, reside, ok? Fica os 5 anos de forma permanente e pode solicitar sua naturalização, sua cidadania brasileira. Essa autorização de residência, ela não se atém só a você, mas também às pessoas da sua família, ou seja, esposa, filhos menores, filhos maiores que em algum momento tenham um vínculo financeiro com você, e inclusive ascendentes que necessitem aí do seu apoio também financeiro ou da sua tutela. É muito importante falar que essa autorização ela vem para imóveis adquiridos após a data da publicação dessa resolução, ou seja, imóveis que foram adquiridos anteriormente do prazo não poderão ser utilizados para a aquisição dessa residência. Essa resolução ela está prevista uma mudança para 2021, então como a gente não tem como saber o que vai acontecer, qual vai ser a decisão do legislador em 2021, é interessante, e também por questões que o Eduardo vai falar também, é interessante ver uma janela breve para a realização tanto desse investimento quanto da aquisição
dessa residência. E, por último, a questão da residência fiscal, que a gente vai entrar um pouco mais à frente, mas a gente não tem um programa claro, como Portugal e a Espanha, que protegem aqueles que não são residentes habituais. Então, aí a gente vai ver que tem uma divergênciazinha no que se fala sobre a época de aquisição de residência fiscal e do que acontece quando você vira residente, propriamente dito. E quais são os impactos fiscais, né? Primeiro, qual é a parte boa? Quando a gente está falando aí de espanhóis e portugueses, nós temos um tratado entre Brasil e Portugal para evitar dupla tributação, e com a Espanha também. E no caso de renda imobiliária, essa renda imobiliária, por questões do tratado, ela vai ser tributada somente no país de origem da renda. Ou seja, se o imóvel no Brasil, ele vai ser só tributado na fonte no Brasil e você somente vai inserir esse valor na sua declaração lá fora. E para investimentos feitos lá fora, a mesma coisa no Brasil. Mas qual é o ponto aí da questão da residência? O primeiro ponto não existe um posicionamento concreto sobre como é a residência fiscal daquele que vem fazer a aquisição imobiliária, tá? A nossa legislação do investidor imobiliário é de 2017. A nossa instrução normativa que fala sobre a aquisição de residência é de 2002. Então, você não tem propriamente dito uma determinação específica do tratamento fiscal desse investidor. Mas qual é a questão importante? Para visto temporário, a legislação fala que você só vai adquirir residência fiscal após 183 dias, ou seja, no dia 184, no período de 12 meses. Mas, contudo, né, existe também a legislação que fala que, dependendo do tipo de visto, você vira residente fiscal no dia de entrada no Brasil. Ou seja, por mais que tudo leve a crer que você só vai virar residente fiscal depois de 12 meses, depois de 6 meses, desculpa, mas você vai ter uma conta no Brasil, você vai passar a vir no Brasil de forma recorrente. Então, é muito importante que você procure a consultoria e veja o caso concreto, ok? Antes, de uma forma até se antecipando, ok? Antes de decidir aplicar para a sua residência, ok? E uma outra obrigação acessória aí, que aí para cima de $1 milhão, para aqueles que têm lá acima de $1 milhão no exterior, também é o Banco Central, é a declaração do Banco Central. Então, além da declaração de imposto de renda, aquele que vira residente fiscal terá outras obrigações, como a declaração do Banco Central, possivelmente o Carnê-Leão. Então, realmente, a ideia é que você faça isso de forma antecipada, a fim de ter uma boa estratégia para adquirir seu imóvel e virar residente no Brasil. Por favor. E aí, agradeço e vou passar aí para o Eduardo Alves, que vai continuar com a parte imobiliária do painel. Obrigado, Bernardo. Agora, meio-dia no Brasil, então boa tarde a todos que estão no Brasil, que estão na Europa. Obrigado mais uma vez aos meus colegas de webinar por esse convite. E eu gostaria de trazer para vocês, como o Bernardo falou, além da oportunidade do Golden Visa brasileiro, mostrar um pouco a oportunidade no investimento imobiliário, no ganho de capital ao investir no imóvel no Brasil, nesse momento que estamos passando agora. Bom, o último ciclo de crescimento do mercado imobiliário brasileiro, ele se estendeu de 2006 até 2015. Foi um momento onde as principais incorporadoras brasileiras foram ao mercado, foram à Bolsa de Valores e captaram bilhões de reais, que proporcionou diversos lançamentos e aumento da oferta de unidades residenciais. E por que isso aumentou a demanda na época? Isso aumentou a demanda na época justamente pela facilidade de se comprar um imóvel na planta, aonde o comprador pode financiar a entrada e depois do imóvel concluído pode continuar esse financiamento junto ao banco. Ou seja, a parcela do financiamento habitacional proporcionou um boom imobiliário no Brasil dentro desse período que eu falei. Então, eu trago o primeiro gráfico para vocês, onde existe o índice FIPZAP,
que acompanha a variação do preço dos imóveis no Brasil desde janeiro de 2008, um pouco depois do início do ciclo de crescimento. Então, notem que de janeiro de 2008 até junho de 2015, o preço dos imóveis do Brasil variou 208,94%. Um aumento do preço médio de 208,94%. Então, isso foi um investimento fantástico para quem entrou naquela época e manteve, né, o imóvel pelo menos até junho de 2015. Agora, anotem a segunda parte do gráfico, onde desde junho de 2015 até agora, o preço dos imóveis ficou estável, ou seja, aquela valorização se consolidou e, a despeito da desaceleração da economia nesse período de 15, 16, 17 e 18, os preços não caíram, mostrando que o investimento em imóveis é um investimento seguro e com garantia de rentabilidade no longo prazo. Vamos em frente. Nesse segundo gráfico, eu mostro para vocês a evolução da taxa de juros do Banco Central Brasileiro ao longo dos anos. Então, percebam que durante o último boom imobiliário, aqui, ó, 2006, 2007, 2010, a taxa média de juros estava em 10% ao ano. Consequentemente, a taxa de juros habitacional estava com o spread acima disso, trabalhando em 12%, 14% ao ano para financiamento habitacional. Hoje, a nossa taxa de juros referencial Selic, ela está 2% ao ano. 2% ao ano. Uma taxa realmente jamais vista aqui no Brasil. E isso proporcionou a queda da taxa de juros habitacional. Com a queda da taxa de juros habitacional, isso proporciona que a parcela do financiamento fique menor. E isso proporciona que mais brasileiros possam comprar o seu imóvel, aumentando naturalmente a demanda por imóvel no Brasil. Com o aumento dessa demanda, os preços novamente tendem a crescer. Seguindo em frente. Eu trago nesse gráfico a taxa de juros habitacional nos 5 principais bancos que atuam no Brasil: Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Bradesco. Então, percebam, em 2015, quando iniciou a estagnação dos preços dos imóveis, o financiamento habitacional custava entre 9% e 10% ao mês, ao ano de juros. E desde então, desde 2006, essa taxa vem caindo progressivamente e agora a gente tem uma taxa média de 6,5% ao ano. Né? Uma diferença bem grande de 2015, quando estávamos com 10% ao ano. Então, realmente é uma redução muito forte da parcela habitacional, proporcionando um aumento de demanda considerável. Nesse gráfico, eu mostro para vocês uma outra fortaleza que traz o aumento da demanda pela compra do imóvel. A linha vermelha é o índice CDI, que é um índice utilizado pelos bancos para remuneração de investimentos de renda fixa. Já a linha verde é a rentabilidade média do aluguel de imóveis no Brasil. Então, percebam que durante todo o período apurado, eu peguei desde 2008, né, até setembro de 2019, o CDI estava trabalhando acima da rentabilidade do aluguel. Então, os chamados rentistas, né, as pessoas que querem investir o seu dinheiro de forma segura, sem risco de perda, elas deixavam o dinheiro do banco, rentabilizando. A partir de setembro de 2019, essas linhas se cruzaram. Ou seja, CDI e aluguel rentabilizando 0,39% ao mês. Porém, o CDI continua caindo. E hoje o CDI está entregando uma rentabilidade de 0,19% ao mês. E já o aluguel subindo, já está em 0,40% ao mês. Então, o que isso está proporcionando?
que os rentistas retirem o dinheiro das suas aplicações fixas no banco e invistam em imóvel, porque o investimento em imóvel é seguro e traz rentabilidade garantida no longo prazo, como eu mostrei para vocês no primeiro gráfico. Então, essa aqui é mais uma frente de aumento de demanda de compra de imóvel no Brasil e que vai puxar novamente a valorização dos imóveis. Trago para vocês aqui duas notícias recentes. A primeira, do Valor Invest, do dia 19 de novembro de 2020, mostrando, eles fazem uma pesquisa trimestral de intenção de compra de imóvel pelo brasileiro no curto e no médio prazo. E na última pesquisa do terceiro trimestre, a intenção de compra subiu para 48%, contra 43% do primeiro tri. Ou seja, mesmo a despeito, né, dessa pandemia que estamos vivendo, o mercado imobiliário está muito promissor no Brasil e mais brasileiros pretendem fazer a aquisição do imóvel no curto e no médio prazo. Outra reportagem muito importante, essa já da Exame, do dia 10 de agosto de 2020, mostra que existem mais de 20 incorporadoras brasileiras na fila para o IPO, para fazer uma busca de recursos na Bolsa de Valores brasileira, ou seja, o mesmo movimento observado em 2006, né? E a expectativa é que essas incorporadoras agora levantem 20 bilhões de reais para aquisição de terrenos e para poder produzir, construir esses imóveis. Então, já também prevendo o aumento dessa demanda que eu apresentei para vocês. E por último, mas não menos importante, é a desvalorização do real ao longo dos últimos tempos, né? Então, eu trago um gráfico para vocês aqui, aonde desde 2012... Alô? Eu trago aqui um gráfico para vocês, aonde desde 2012 até agora o euro, né, se valorizou muito em relação ao real. Então, como o Bernardo falou, né, o euro aí, a cotação intraday de ontem, né, de R$ 6,32, isso proporciona que o investimento em euro para a compra do imóvel do Brasil fique extremamente atraente, né? A partir de 160 mil euros, você já consegue o investimento mínimo para o Golden Visa brasileiro. E depois, caso esse câmbio sofra um ajuste, ou seja, o real se valorize, né, no mercado, você consegue ganhar duas vezes, porque você comprou um imóvel, né, com um câmbio de 6,32 e depois você pode realizá-lo com um câmbio mais atraente no Brasil. Ok? Então, esse é um momento extremamente atraente para a compra do imóveis. Gostaria de deixar isso registrado para todos que estão nos assistindo. E essa valorização no curto e no médio prazo, ela é iminente. Então, aproveitem essa oportunidade. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa tarde. Agora gostaríamos de passar a palavra a José Henrique Paz, de Portugal. Por favor, Zé, com você. Obrigado, Marta. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a você, Marta, e ao Bernardo pelo convite aí da BR Visa e pela oportunidade de falar aqui um pouco do aprendizado de um estrangeiro vivendo em Portugal e particularmente em relação a essas oportunidades no mercado imobiliário. Bom, nós sabemos que o mercado imobiliário português vinha experimentando aí um longo período de expansão, mas com a pandemia que você mencionou, uma situação totalmente inusitada e inesperada, esse mercado aqui em Portugal também passou por turbulências. Felizmente, a gente tem ouvido aí notícias muito alvissareiras aí de desenvolvimento de vacinas com alta eficácia e aprovações dessas vacinas, especialmente aqui em Portugal. Essa semana o Ministério da Saúde divulgou uma notícia de que já contratou a aquisição de doses de vacina suficientes para imunizar toda a população nacional até o início do próximo verão. Então, isso nos permite assim, uma esperança de que, em breve,
as coisas vão retomar um clima de normalidade, inclusive no mercado imobiliário. Bom, Portugal é um dos países europeus onde os valores dos imóveis são mais atrativos, comparativamente se nós compararmos, por exemplo, Lisboa com outras capitais. E até antes da pandemia, esses valores vinham acompanhando uma tendência dessas outras capitais europeias de subida ou manutenção dos preços. Tem um estudo da PwC do ano passado, 2019, sobre as melhores cidades europeias para se investir em imóveis, e Lisboa ficou em primeiro lugar. Lisboa foi considerada aí um destino, foi apontada nesse estudo como um destino onde vale a pena correr um risco pensando num retorno financeiro a longo prazo. Então, imóveis relativamente mais baratos, boas expectativas de retorno de investimento e, posso dizer, uma excelente qualidade de vida, são aí grandes trunfos que fazem Portugal ser apontado como um excelente destino no mercado europeu. É claro que as pessoas costumam fazer questionamentos aí sobre, num mercado onde há uma valorização constante dos imóveis, se não há o risco de uma bolha. Eu mesmo ouvi comentários assim por aqui. Aí também no ano passado, num relatório do Fundo Monetário Internacional, o FMI comentou que os preços continuam subindo, mas que ainda não é preciso nenhuma, vamos dizer, uma ação política para tratar dessa situação. Então, o FMI recomenda simplesmente o monitoramento normal, mas sem sustos. E essa é a mesma avaliação que é compartilhada por instituições financeiras privadas. Essa imagem aqui, ela resume bem os motivos pelos quais muitos estrangeiros têm se interessado pelo mercado imobiliário em Portugal e, posso dizer, muitos brasileiros. Outro fator que contribui para a valorização dos imóveis é destinado à utilização para alojamento turístico, né? Aqui se chama alojamento local. Isso, enfim, traz uma exposição internacional para Portugal. O Portugal foi seguidamente reconhecido como melhor destino europeu em alguns rankings, então isso contribui também para a valorização dos imóveis. Outra vantagem interessante é que não incide imposto sobre herança em Portugal, entre ascendentes e descendentes, filhos e netos, pais e avós, nem entre cônjuges e casais em união estável, união de facto, como se chama aqui. E partindo desse cenário, nós consideramos extremamente atraente em termos de negócio e de proposta de vida. Eu queria trazer para vocês informações gerais sobre alguns benefícios oferecidos em Portugal para estrangeiros e para potenciais investidores imobiliários, que nós consideramos que seja de interesse para brasileiros e também para espanhóis e outros cidadãos de outros países. Só mencionando aqui que esses tópicos que eu vou abordar são apenas alguns que nós destacamos aí das muitas possibilidades de negócio para estrangeiros em Portugal, no mercado imobiliário. Existem outras que eu não vou mencionar, e cada uma dessas que eu mencionar, elas têm muitas condições específicas. Então, e aí eu lembro do que o Bernardo mencionou, da importância de se fazer um planejamento antes de qualquer tomada de decisão, seja de investimento ou de mobilidade, porque essas particularidades devem ser muito bem analisadas. Então, eu vou trazer 3 tópicos principais, que são os benefícios do investimento imobiliário propriamente dito, os benefícios para residentes não habituais e o Golden Visa. Começando aqui pelos benefícios do investimento imobiliário. Quando se fala em benefício de investimento imobiliário em Portugal, é obrigatório falar das áreas de reabilitação urbana, as ARUs. Essas áreas são definidas dentro de cada município para serem objeto do que se chama de intervenção integrada, que são, enfim, para promover melhorias nas condições de uso, na segurança, na estética dos edifícios, não só de edifícios, mas de infraestruturas, equipamentos e espaços de utilização coletiva.
tem uma estimativa de que Portugal tenha hoje em torno de 1 milhão de edifícios considerados em todas as regiões do país. Tá? Então, são em torno de 1 milhão de edifícios considerados em condições de reabilitação. Só que os recursos que são investidos em reabilitação urbana não são suficientes. Então, o governo vem adotando mecanismos de estímulo que vão desde benefícios fiscais até fast tracks, né? Tem câmaras municipais que têm equipes dedicadas à análise de projetos de reabilitação, taxas administrativas mais vantajosas. Então, isso certamente apresenta oportunidades aí para investidores de todos os portes, aí desde pessoas físicas mesmo até empresas de construção, fundos de investimento e etc. Por exemplo, em Lisboa e no Porto, que são as duas maiores cidades, muitas áreas já foram definidas como ARU, né, como área de reabilitação urbana. E aqui em Lisboa, praticamente não todo, mas a maior parte do município, do território do município, é delimitado como área de reabilitação. E afora essas duas, existem várias outras áreas de reabilitação urbana em outros municípios pelo país. Alguns benefícios se aplicam não só para as áreas de reabilitação urbana. Tem também os edifícios antigos, quer dizer, edifícios que tenham sido construídos há mais de 30 anos, ou determinados imóveis que são declarados pelo poder público como de interesse, também podem se beneficiar de determinadas vantagens para a reabilitação. Das isenções fiscais e dos benefícios mais relevantes na aquisição de imóveis, a primeira que eu quero mencionar aqui é a do IMT. Desculpa, acho que eu tive um problema aqui com o meu PowerPoint que não estava compartilhado, só um segundo. Aqui. Peço desculpa aí pela falha. Bom, eu estava falando das isenções, da isenção do IMT, que é o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas, que é equivalente ao ITBI no Brasil. O IMT incide nas operações de compra e venda, em determinadas aquisições de participação em sociedades que sejam donas de imóveis, e na integralização de participação societária também por meio de imóveis, em alguns casos. A alíquota do IMT vai de 0% a 10%, dependendo do tipo de imóvel e da sua finalidade, e também do domicílio do adquirente. Tem a maior alíquota é aplicada no caso de residente em paraíso fiscal. A principal isenção do IMT que eu quero mencionar aqui no caso de aquisições de imóveis para reabilitação urbana, para habitação. Essas aquisições são integralmente isentas de IMT, desde que no prazo de 3 anos, a contar da aquisição, o adquirente inicia as obras de reabilitação. Outra coisa que é importante mencionar nesse caso é que quando o imóvel é adquirido para reabilitação e a reabilitação é feita por contrato de empreitada, o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, que normalmente teria uma alíquota de 23%, tem uma alíquota reduzida de 6%. Outra isenção de IMT que merece destaque no caso da compra de imóvel já reabilitado. O adquirente de um imóvel reabilitado também tem isenção de 100% do IMT. Então, essas isenções beneficiam tanto quem adquire o imóvel para reabilitar, como também o primeiro adquirente do imóvel já reabilitado. Outra isenção que eu quero mencionar aqui é a do IMI, que é o Imposto Municipal de Imóveis, que é semelhante ao IPTU no Brasil. Essa alíquota para imóveis urbanos varia entre 0,3% e 0,45% no caso de imóveis urbanos e 0,8% nos prédios rústicos, como são chamados, os prédios fora da zona urbana. Os imóveis urbanos objeto de reabilitação ficam isentos de IMI por 3 anos, a contar da emissão do habite-se, né? A licença camarária, é o equivalente, assim vamos dizer. Também são isentos de IMI os imóveis que tenham sido reabilitados para arrendamento para habitação, ou no caso da primeira compra desse mesmo imóvel, também com a finalidade de arrendamento.
E, por fim, falando de benefícios fiscais, eu quero mencionar o do IRS, o Imposto sobre o Rendimento Singular, que é o equivalente ao IRPF, né, o Imposto de Renda de Pessoa Física no Brasil, que no caso dos rendimentos recebidos de aluguéis de imóveis, e também imóveis recuperados em áreas de reabilitação urbana, a alíquota, que normalmente seria de 28%, é reduzida para 5%. E também as mais-valias decorrentes da venda desses imóveis são tributadas em 5%, quando a taxa normal pode ser de até 50%, dependendo do caso. Só para mencionar rapidamente, Portugal criou aí o Instrumento Financeiro para Reabilitação e Revitalização Urbanas, o IFRRU. É um instrumento que tem sido muito utilizado por empresas de construção civil. Ele conta com recursos de diferentes fontes, por exemplo, fundos que já existem em Portugal, de infraestrutura e desenvolvimento, mas também com recursos aí do Banco Europeu de Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. E esse fundo especificamente disponibiliza empréstimos em condições mais favoráveis do que as condições normalmente praticadas no mercado para projetos de reabilitação. Isso aí a gente está falando de, nos últimos 3 anos, 700 milhões de euros que foram injetados aí nesse mercado de reabilitação, provenientes só desse mecanismo. No sistema financeiro tradicional, pelo que eu tenho acompanhado aqui, os juros de financiamento costumam ter entre 1% e 2% de spread, mas há casos aí em que você pode encontrar até menos de 1%. E, claro, a rentabilidade, de uma maneira bem resumida, nos investimentos de imóveis, um imóvel alugado num aluguel tradicional de habitação, a rentabilidade pode chegar aí a 5% e até 8% quando o imóvel é utilizado para alojamento turístico. Bom, passando aqui para os benefícios para residentes não habituais, embora isso não diga respeito diretamente ao investimento imobiliário, esse estatuto de residente não habitual é um assunto de interesse porque alguns investidores podem se beneficiar de vantagens que eu mencionei na aquisição do imóvel e também dos benefícios de residente não habitual. Portugal adotou esse regime fiscal especial aí em relação ao IRS, que é, como eu disse, o imposto das pessoas singulares ou das pessoas físicas, e ele adotou esse regime com o propósito de atrair para Portugal profissionais qualificados em atividades de elevado valor agregado, gestores, beneficiários de pensões e de rendimentos passivos obtidos em outros países. Os benefícios do residente não habitual, eles são concedidos por 10 anos sem prorrogação. Para requerer a inscrição como residente não habitual, é preciso ser considerado residente fiscal em Portugal no ano em que se pretende iniciar a tributação sob esse regime especial. E para isso, a pessoa tem que ter permanecido em território português pelo menos 183 dias seguidos ou intercalados em qualquer período de 12 meses, com início ou fim nesse mesmo ano, ou, e se tiver permanecido por menos tempo, aí disponha, nesse mesmo período, de habitação em condições que possam ser consideradas, enfim, com intenção de residência habitual. E a outra condição é não ter sido considerado residente em território português em qualquer dos 5 anos anteriores. Os direitos que se adquire sob esse estatuto é que, no caso dos rendimentos obtidos de fonte portuguesa, seja por trabalho dependente ou independente, quer dizer, com ou sem contratos de trabalho, eles são tributados a uma taxa especial fixa de 20% nesse período de 10 anos. E aí, só para comentar, as faixas normais, as alíquotas de tributação do imposto de pessoa física vão de 14,5% até 48%. Então, a única faixa inferior a 20%, essa de 14,5%, ela se aplica praticamente ao salário mínimo. Então, enfim, isso aí ficaria limitado a esses 20% no período de 10 anos. Já os rendimentos obtidos de fonte estrangeira têm um tratamento diferente. Os rendimentos de trabalho dependente são isentos de tributação, desde que sejam tributados no outro país, de acordo com a convenção para eliminar
dupla tributação, ou sejam tributados no outro país, se não houver convenção preliminar de dupla tributação, mas desde que os rendimentos, pelos critérios da legislação tributária portuguesa, não sejam considerados como obtidos em território português. Os rendimentos do trabalho independente, também obtidos de fonte fora de Portugal, em atividades de elevado valor acrescentado, com caráter científico, artístico ou técnico, e rendimentos de capitais, aluguéis e rendimentos derivados de mais-valias, também são isentos desde que ocorra uma dessas condições, poder ser tributado no outro país, de acordo com a convenção para eliminar a dupla tributação, ou, na ausência de convenção, possam ser tributados no outro país em conformidade com a convenção modelo da OCDE, desde que os países de origem não tenham regimes de tributação mais favoráveis. Uma modalidade aí que tem, uma categoria que tem atraído atenção, ou vinha atraindo, né, a atenção de muitos brasileiros, é a tributação dos rendimentos de pensões e aposentadorias, que, no caso do residente não habitual, essas pensões e aposentadorias são isentas de tributação, no caso de brasileiros em Portugal. Mas, enfim, isso se aplica a todas as pensões e aposentadorias, independente da nacionalidade, desde que ou sejam tributados no país de origem, se houver, de acordo com convenção, se houver, e não sejam considerados como obtidos em Portugal. E a lei tributária portuguesa especifica todas essas situações. Quaisquer outros rendimentos obtidos no estrangeiro que não sejam beneficiados pelo regime do residente não habitual, eles são tributados em Portugal, sendo que para o residente em Portugal, o IRS incide sobre a totalidade dos rendimentos, incluindo os obtidos fora de Portugal. Quando não se tratar de residentes, o imposto de renda incidirá somente sobre os rendimentos obtidos em Portugal. Em todo caso, serão sempre respeitados os convênios para evitar dupla tributação. E, caso não exista uma convenção, pode-se aplicar caso a caso a norma unilateral para eliminação de dupla tributação jurídica internacional. E, finalmente, o último tema é o Golden Visa português. O Golden Visa é uma autorização de residência para atividade de investimento em Portugal, concedida a estrangeiros que queiram investir aqui. Falando de investimento, não só de investimento imobiliário, existem outras modalidades, mas as mais utilizadas no investimento imobiliário são a aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros, se o imóvel estiver localizado em uma zona de baixa densidade populacional, tem uma redução de 20% desse valor, e aquisição de bens imóveis cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em área de reabilitação urbana e realização de obras de reabilitação nos imóveis. Aí, nesse caso, o valor é de 350 mil euros ou mais, também com redução de 20% se o imóvel estiver numa zona de baixa densidade populacional. Nesse caso, vale dizer aqui que existem no mercado soluções prontas, vamos dizer assim, que são chamadas aqui de chave na mão. Os imóveis que são passíveis de reabilitação e obtenção desses benefícios, e que quando se adquire esses imóveis, eles já vêm com um projeto aprovado pelas autoridades municipais, obedecendo aí aos critérios para a obtenção do Golden Visa. Tem uma outra opção também, que é, vamos dizer, mais cara, mas que também é das mais utilizadas, que é a transferência de capitais no valor de 1 milhão de euros ou mais. E, além dessas três, que são as principais, existem outras aí que envolvem a criação de determinado número de postos de trabalho com a criação de uma empresa, investimentos, no caso, 350 mil euros para investigação científica, investimento de 250 mil euros para aplicação em produção artística, recuperação de patrimônio cultural, enfim. Tem uma modalidade que não é das mais utilizadas, mas que também interessa para o mercado imobiliário, que ela é transferência de 350 mil euros para aquisição de cotas em fundos de investimento ou fundos de capitais de risco para a capitalização de empresas portuguesas. E nesse caso,
com esse investimento de 350 mil euros. Quando a gente fala de mercado imobiliário, isso é uma boa opção para quem pretende investir nesse mercado, tendo os benefícios do visto Gold, mas sem ter as obrigações de gestão e de propriedade do imóvel, sendo que é uma operação também que não é tributada pelo IMT, além de outros benefícios fiscais. E também a isenção de IRS nos ganhos de capital na venda ou resgate das cotas do fundo. Os benefícios do Golden Visa, claro, possibilidade de residir e trabalhar em Portugal e de circular no espaço Schengen livremente. A possibilidade de aquisição da cidadania portuguesa após 5 anos da autorização de residência e a possibilidade de estender esses benefícios aos familiares. Os requisitos para a obtenção do Golden Visa, além, claro, de realizar uma dessas operações, é manter o investimento em Portugal por um período mínimo de 5 anos, que é justamente o período em que a pessoa vai poder requerer a cidadania, e os recursos têm que vir do estrangeiro. E, além disso, a pessoa tem que passar em Portugal pelo menos 7 dias no primeiro ano, consecutivos ou não, e 14 dias consecutivos ou não nos 2 anos subsequentes. Como eu falei, são inúmeras possibilidades, não estão todas aqui, cada uma tem características específicas e requisitos específicos, então cada caso tem que ser analisado individualmente. Era isso que eu tinha para falar e agradeço mais uma vez pela oportunidade da participação. Muito obrigada, Zé Henrique. Nós temos aqui 2 questões que eu vou formular ambas para que vocês já possam ir pensando na resposta, tá? A primeira delas, acho que é para o Bernardo, é o senhor João Bergmans, que está contando o seguinte: funcionário público aposentado, e se eu me mudar definitivamente para Portugal, vou pagar algum imposto de renda no Brasil para transferir essa aposentadoria? E temos aqui uma pergunta para o Zé Henrique, tá? Que é do doutor Bernardo, que diz o seguinte: eu tenho um grupo de amigos que quer comprar uma quinta. Se nós conseguirmos fazer um condomínio nessa quinta com valor suficiente para ter o Golden Visa para todos, o senhor acha que eu consigo implementar isso num único imóvel? Então, Bernardo, quer começar? Claro, Marta, obrigado pela pergunta. Então, quando a gente vai falar do fiscal, a resposta ela nunca é simples, né? Então, mas eu também não vou ficar na área do depende. Primeiro, a gente tem que ver qual é a estrutura financeira da pessoa, para então ver se ela vai decidir encerrar a condição dela de residente no Brasil, e mesmo se ela pode encerrar a sua condição de residente no Brasil, e vai ficar só residente em Portugal, ok? Nesse caso, o que ele vai ter a aposentadoria, vai ter um imposto de renda retido na fonte para não residente, ok? E se efetivamente ele resolver manter a residência no Brasil, ou se ele tiver que manter a residência do Brasil, aí vai depender se ele tem algum tipo de empresa, se ele tem algum tipo de investimento. Assim, várias são as situações que podem deixá-lo residente fiscal no Brasil. E aí, se ele mantiver, aí só o que ele, se tiver algum tipo de tributação ou encargo já incidente, mas não vai ter nenhum mais em Portugal, porque pelo tratado entre os 2 países, a aposentadoria é tributado no local de origem. Mas tem que ser informado no local de destino, então tem que sempre tomar cuidado, né? Então, o certo é ver a situação real, é sentar, efetivamente, ver qual é a situação real e ver em qual dos 2 casos se enquadra até mesmo num terceiro caso. Muito obrigada, Bernardo. Zé Henrique. Sim, Marta. Bom, agradeço aí pela pergunta. Eu não guardei o nome da pessoa que fez a pergunta, mas a resposta mais simples é sim, é possível fazer isso. E, como eu disse, tem que ser
A ideia tem que ser melhor analisada, mas existem, inclusive, algumas possibilidades para fazer isso. Podem ser feitos, em termos de dos benefícios fiscais que eu mencionei para a aquisição do imóvel, isso pode sim ser feito nesse pool, de algumas maneiras diferentes, por exemplo, por meio da aquisição de uma pessoa jurídica constituída para esse fim aqui em Portugal. Existe também a possibilidade da aquisição de propriedades diferentes, contíguas, a depender do caso, como ele propôs. Eu não sei exatamente a extensão desse projeto aí que eles estão pensando, mas sim, é possível fazer assim. Muito obrigada a todos. Nós gostaríamos de agradecer a audiência, informamos que as apresentações e a gravação será encaminhada a todos que se inscreveram. Esperamos que os nossos espectadores tenham gostado do que foi esse pocket sobre oportunidades de investidores imobiliários, que na verdade é uma provocação, pois existem muitas opções para os investidores de acordo com as peculiaridades de cada caso, projeto ou situação. Portanto, nos procurem para que orientemos e examinemos a necessidade específica. Obrigada a todos pela atenção, obrigada aos nossos apoiadores, Bank de Luxemburgo, Câmara Portuguesa de Comércio do Rio de Janeiro e Golden Walk. Até a próxima. Imaculada. Gracias, Marta. Pues en la línea de Marta, agradecer a todos los asistentes la presencia. En el webinar os confirmo a todos, porque lo habéis preguntado, si se va a compartir las presentaciones, se van a compartir todas las presentaciones, se van a compartir también los datos de contacto de tanto de los compañeros de Brasil como de Portugal, como los nuestros, para que nos podáis hacer las consultas adicionales que estiméis conveniente con respecto a todos los temas que se han tratado durante el webinar, que es muy interesante, que han sido, desde mi punto de vista, y lo que también la parte de Brasil y Portugal al menos, muy interesante. Agradecer nuevamente a los compañeros y a los colaboradores en el webinar por su presencia. Y bueno, iremos informando acerca de futuros eventos que organicemos como el que ha tenido lugar en el día de hoy. Gracias. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Obrigado a todos.